Boa noite a todos. Estamos começando mais uma edição do nosso Papo de Engenheiro, na quarta edição. E hoje a gente vai falar com o engenheiro de desenvolvimento de produto da Embraer, Vitor Ramalho. Eu queria agradecer a Vitor a presença aqui, né? Está contribuindo com a nossa jornada. Eu queria falar um pouco para o pessoal que está, talvez pela primeira vez aqui. O Papo de Engenheiro é um quadro que ele vai ter uma continuidade, ele vai estar fazendo parte da jornada de engenharia mecânica, mas ele vai ter uma continuidade e a tendência é que, assim que termine a jornada, a cada semana a gente traga um engenheiro que tem uma formação diferente para que os alunos possam ter um contato, né, com o engenheiro no mercado de trabalho e ter ideia de como é que ele vai fazer para chegar a adentrar esse mercado, né? E aí eu queria começar também, além de agradecer a Vitor, agradecer também algumas equipes do Aerodesign que ajudaram a divulgar aí o nosso Papo de Engenheiro de hoje. Inclusive eu já vi alguns aqui. Queria agradecer a Ranca, que está presente aí, foi campeã esse ano da categoria regular, ano passado no caso, nesse ano ainda vai ter a competição. Equipe Aerojampa, Paraasas, Pegasus, Mandacaru, a Cepro, Carcará e a equipe Aerochico, né, que é a nossa equipe aqui do campus Alfob Lapa, né? Então eu queria agradecer a vocês e a todos os outros que estão presentes aqui. Também tem membros de equipe do Baja também, né? Tem a Carol Baja também, o pessoal está assistindo. E aí vamos iniciar nosso papo de engenheiro, né? E aí eu queria começar pedindo a Vitor para ele falar sobre a trajetória dele, né? Do início da universidade até chegar à Embraer, a ser engenheiro da Embraer agora. Pessoal, todo mundo está me escutando bem? Sim, primeiramente, boa noite. Obrigado aí pelo convite e pela apresentação da Camila. Eu fico muito feliz em estar aqui com o Felipe, porque o Felipe foi um dos grandes participantes, um dos meus maiores mestres durante a minha formação. Então, é um orgulho aqui ser convidado pelo próprio para estar aqui batendo um papo com vocês. Vocês vão perceber durante a minha conversa que eu não sou uma pessoa muito formal. Então, vamos fazer disso um momento divertido e de aprendizado. Quem tiver pergunta, vai mandando aí no chat, que eu vou tentando capturar aqui. A gente tenta responder todo mundo até o final. Beleza? Fico muito feliz em ver várias equipes do Aerodesign aí também, muita equipe que hoje em dia eu tenho a oportunidade de seguir. E espero que seja útil para vocês também, né? Um dia eu estive aí nesse lugar de vocês. Agora vamos falar um pouquinho sobre minha jornada. Minha jornada, ela começou no ensino médio, assim, eu considero que minha jornada profissional começou ainda no ensino médio, quando eu queria sair para o cinema e não tinha dinheiro, e vi que abriu uma vaga para um curso técnico na UFRN, em programação, esse curso técnico, e o curso técnico pagava R$160 de bolsa mensal. Eu fiz, vamos unir o útil ao agradável e vou me inscrever nesse curso, né? Já dá para ir em 5 cinemas, porque R$160 era bastante dinheiro. Em 2010, acredito. Entrei no curso, entramos eu e minha namorada na época no curso, conseguíamos sair bastante com dinheiro, e um negócio ali que era uma pura oportunidade de eu conseguir uma graninha a mais, né, no final do mês, começou a se tornar um negócio que eu gostava muito de fazer. Descobri ali que eu gostava muito de programação e consegui ter o primeiro contato e uma base bem sólida nesse técnico em programação. Chegou na hora de decidir qual curso eu ia fazer para entrar na faculdade. Eu queria engenharia civil, mas eu não queria estudar. Então, entrei num dilema moral. Eu sempre tive certeza, ainda mais depois que eu entrei no técnico, que eu queria essa área de exatas, eu não me via fazendo outra coisa. E decidi participar da seleção de um curso
que a gente tem na UFRN até o dia de hoje, que chama Ciências e Tecnologia, que ele é um curso que é um tipo de engenharia ciclo básico em que ele permite que as pessoas ingressem ali e tenham a oportunidade de depois escolher entre algumas engenharias disponíveis, né? Elas eram engenharia mecânica, engenharia da computação, engenharia biomédica, engenharia ambiental, engenharia de petróleo. E como era uma engenharia ciclo básico, tinha bastante vaga, né? Então eu vou por aqui, que é um caminho mais tranquilo para mim, e eu entro onde eu quero, né? Vivi meio arrependido com essa decisão ali, depois que eu fiz o vestibular, mas quando eu entrei em Ciências e Tecnologia, né, eu percebi que o fato de você participar de um curso que é Engenharia Ciclo Básico, ele te dá a oportunidade de conhecer muita coisa lá dentro, né? Então, como a gente escolhe um curso muito novo, e muitas vezes sem ter certeza do que a gente quer, acabei de contar o motivo por eu ter escolhido o meu, né? Foi muito bom para mim ter a oportunidade de conhecer várias coisas ali dentro, de Ciência e Tecnologia. No primeiro semestre de Ciências e Tecnologia, quando eu entrei no curso, eu pensei comigo mesmo, eu não gosto de estudar, né? Não gosto muito de ficar sentado estudando. O que eu vou fazer para eu me destacar como profissional no futuro, né? O que eu consigo fazer aqui que está dentro das coisas que eu gosto e que pode ser que me traga um retorno legal no futuro? Comecei a procurar todos os projetos que eu imaginei. Tudo que aparecia, eu procurava saber mais informações para ver se eu gostava de alguma coisa. E foi aí que, passando num dos corredores do prédio de CIT, que eu vi um cartazinho, assim, meio apagado, preto e branco, do Carcará Aerodesign, e no primeiro semestre do curso, eu entrei na equipe do Aero. A vida, ela é bem engraçada, porque eu lembro que quando eu vi esse folhetinho no quadro de avisos lá, né, que muita gente passa ignorado, que as inscrições, o período de inscrições, inclusive, estavam encerrados. Eu não vou deixar eles dizer que o período de inscrições está encerrado, né? Eu fui atrás, inclusive, quem me recebeu o primeiro dia lá foi Felipe e várias outras pessoas que estão aí no chat também, me receberam muito bem. E eu ingressei na equipe, mesmo não tendo cumprido o prazo do processo seletivo do Aero. Durante o curso, eu fui pulando nessas várias coisas. Quanto mais eu passava por outros projetos e extensões, eu percebia que eu realmente não gostava de ficar sentado estudando, e sim aplicando conhecimento e estudando especificamente para projetos, vamos dizer assim, com um propósito maior do que as matérias. Claro que sempre estudei para as matérias, mas na véspera. E nessa brincadeira, né, dentre algumas extensões que eu fiz, a maior parte nessa área de aeronáutica, justamente porque eu já tinha a bagagem do aero, consegui algumas bolsas na universidade, eu tive a oportunidade de ir para o Ciências Sem Fronteiras, pela UFRN, fazer uma graduação sanduíche, né? Eu fui para o Colorado, passei um ano no Colorado fazendo matérias da engenharia mecânica já, ainda não tinha saído de Ciência e Tecnologia, mas eu já tinha começado a fazer as matérias da engenharia mecânica, e eu já tinha bastante certeza, por causa do aero, que eu queria mesmo fazer engenharia mecânica seguindo os passos do meu pai, né? Meu pai formou em engenharia mecânica, nunca praticou, mas acabou que eu escolhi o mesmo curso que ele. Lá no Ciências Sem Fronteiras, eu tive a oportunidade também de fazer alguns estágios também nessa área de aeronáutica. Então, eu trabalhei assim como eu tinha trabalhado na UFRN já em projetos de extensão, eu trabalhei com veículos aéreos não tripulados, né, os VANTs, então veículos autônomos, que meio que eram uma extensão do que eu já fazia no aero, de uma certa forma, né? E tive a oportunidade de ter essa vivência internacional lá. Quando eu voltei, eu finalmente ingressei
na engenharia mecânica e comecei a fazer algumas matérias do mestrado na mecânica, né? Já me planejando para terminar o curso, e caso não acontecesse, não tivesse nenhuma oportunidade de emprego, eu já estaria adiantado ali na frente com o mestrado de mecânica, né? Então, acabou que eu fiz 3 matérias do mestrado de mecânica durante o meu período da engenharia mecânica, só que assim que eu cheguei dos Estados Unidos, surgiu através do Aero também, um ex-membro do Aero, me informou que tinha uma vaga em um centro de tecnologia em Natal, chamado CT Gás, que o Calmon, que deu entrevista semana passada aqui, teve a oportunidade de trabalhar lá também. Ele me informou que tinha uma vaga nesse centro de tecnologia do gás e energias renováveis, e eu acabei entrando lá como estagiário. Lá no CT Gás eu trabalhei 2 anos como estagiário, e no CT Gás eu trabalhava basicamente com pesquisas relacionadas a aerogeradores, principalmente voltadas para a parte de simulação estrutural de aerogeradores. Foi acabando o curso, né? Aquele desespero vai batendo, você não sabe o que vai fazer da vida. Eu, inclusive, deixei muito para o final do curso para começar a pensar no que eu ia fazer da vida, né? Então, só comecei a meio que procurar mesmo ali nos 6 meses finais do curso, não tinha um plano B. Tinha esse mestrado na mecânica, mas sentia que não era muito assim o que eu queria fazer da vida, apesar de estar engatilhado. Foi aí que eu comecei a prestar atenção nos trainees que iam aparecendo. Como eu participava da competição do Aero, eu já conhecia muito bem os processos seletivos da Embraer, né? A Embraer é um dos parceiros do Aero, da competição do Aero Design, que eu vou falar um pouco mais depois para vocês. Então, eu já conhecia bem esse caminho que eu podia trilhar. Me inscrevi num processo da Ambev para trainee. No processo da Ambev, eu não me preparei nada para o processo. Fui humilhado durante a fase de entrevistas. E um negócio que eu gosto muito de falar é que, apesar de a gente viver muitas situações que a gente gostaria de não ter vivido, como foi o caso desse processo seletivo da Ambev em específico, tudo que a gente vive durante a nossa carreira, ou durante a nossa própria vida pessoal, ela constrói um tijolinho ali que a gente vai colher o fruto no futuro. Eu digo hoje que se eu não tivesse feito a entrevista da Ambev, assim como se eu não tivesse visto aquele folheto lá no quadro de avisos, provavelmente eu não teria passado no meu processo seletivo da Embraer. Me inscrevi um pouco depois para o processo seletivo da Embraer. Lembro, inclusive, que aproveitei o voo da competição para vir fazer o processo seletivo da Embraer. Então, teve a competição, eu comprei um voo separado para voltar, acabei ficando em São José, e eu tinha que ficar em São José uma semana para poder aproveitar esse voo da competição, né? Aí eu não quero gastar dinheiro com hotel essa semana. O que é que eu vou fazer para conseguir ficar de graça aqui em São José? Aí, lá na competição, eu sempre via um rapaz chamado Diego, que sempre estava andando por lá, um cara mais antigo da competição. Lembrei que eu tinha Diego no Facebook e fui lá na cara de pau conversar com o Diego para ver se eu podia ficar na casa dele aí durante a semana que eu precisava para poder chegar na entrevista. O Diego, muito gente boa, me aceitou de braços abertos lá na casa dele. Consegui ficar a semana, e essa é outra parte engraçada, assim. Como eu tinha acabado de fazer o processo seletivo da Ambev, eu estava naquela mentalidade que as pessoas o pessoal do RH querem pessoas agressivas para essa seleção.
E foi o Diego que me orientou que na Embraer eles estavam procurando pessoas que tivessem o amor pela aviação mesmo. Foi aí que eu mudei toda a minha estratégia, né? Porque, felizmente, eu tinha o amor pela aviação, estava 5 anos no aero já nessa época, e consegui passar pelo processo seletivo da Embraer, sendo eu mesmo, né? Que foi um negócio muito importante para mim, assim, como pessoa também. Tenho orgulho de ser nordestino, e percebi lá que, apesar de estar nas universidades que não são consideradas de ponta no Brasil, apesar da UFRN ser uma das melhores do Nordeste, que o fato de você se respeitar como pessoa e como profissional faz com que você chegue onde você quer chegar. Acho que essa foi a primeira vez, quando eu passei na Embraer, que eu senti que eu era um profissional que valia a pena ser contratado. Eu lembro que quando eu estava no aero, eu via Felipe também conhecido como MacGyver no aero, porque ele construiu um avião com um clipe de papel. E eu pensava, cara, quando é que eu vou ser um engenheiro que nem Felipe na minha vida? E no final do curso ali, quando eu passei no processo seletivo da Embraer, eu senti que podia ser que um dia eu chegasse aos pés de Felipe em alguma coisa. Quando eu entrei na Embraer, eu entrei via esse programa chamado PE, que é um programa de especialização da Embraer. Ele parece bastante com um trainee técnico, em que a gente passa 1 ano e meio fazendo várias matérias ali, meio que para nivelar o conhecimento em aeronáutica. Eu já tinha bastante conhecimento na parte da aeronáutica por causa do aero, então acabei vendo bastante coisa repetida e aprendi muita coisa nova também. Mas a intenção é basicamente nivelar o conhecimento de todo mundo que está entrando ali naquele programa. Então, tinha gente de todas as engenharias ingressando, tinha o pessoal de civil, elétrica, mecatrônica, sem distinção, e esse trainee técnico é uma maneira deles prepararem todo mundo para serem úteis na Embraer de alguma maneira e estarem situados no universo da aviação. Quando acabou esse programa do trainee técnico, depois de 1 ano e meio, fui contratado como engenheiro de desenvolvimento de produto. Hoje em dia eu atuo na parte de certificação de novos produtos, de novas aeronaves, né? Então, eu participo do processo de certificação, dando suporte às aeronaves que estão fazendo voos de teste. Trabalho com a parte de ar-condicionado, antigelo e pressurização, principalmente, hoje em dia, das aeronaves. E estou na aviação comercial, né? Então, eu lido com aeronaves da aviação civil, que a gente está acostumado a ver. Junto com o PE, eu tive a oportunidade de entrar em um mestrado em aeronáutica no ITA, né? Eles davam essa possibilidade. As aulas do PE eram as aulas do mestrado em si. Então, depois que eu fui contratado, eu acabei finalizando a tese em aeronáutica, né? Na parte de modelagem de sistemas, na parte de sistemas térmicos, que eu trabalho hoje em dia, de ar-condicionado, e ganhei o título de mestre em aeronáutica pelo ITA também, que para mim parecia um negócio muito impossível. Como é que eu vou chegar no ITA um dia? E foi só mais um degrau ali que me fez acreditar que tudo que a gente acha que é muita coisa no nosso caminho, assim, que a gente nunca vai conseguir alcançar, que tudo é possível. Hoje em dia, além disso, eu comecei a prestar consultoria na parte de análise de dados, tive a oportunidade de aprender muito sobre isso na minha função na Embraer, e estou começando a fazer isso como um trabalho paralelo, prestando consultoria para algumas empresas nessa parte de análise de dados, de maneira geral. Muito bom, Vitor, escutar sua trajetória aí. Faltou só dizer uma coisa lá, né, que não façam isso em casa, né? A parte do estudo. O Vitor é um cara que é bastante inteligente, então ele estudava de fora, mas a matéria estava na cabeça já. Então não deixe para estudar de última hora, não. Mas é porque o Vitor tem um
cara tem uma inteligência... O papel de Felipe como professor é falar isso, né? Mas vale a pena estudar também. Passei bons sufocos aí na vida. Pois é. É muito bom você ter falado dessa questão da entrada, né? Inclusive, era uma pergunta que eu ia fazer sobre essa questão da entrada, a gente pode até falar um pouco mais dela depois. Você já comentou também sobre a participação nos projetos, né, de extensão, a importância, tanto na formação até para a pessoa conseguir se encontrar, né, no curso. Às vezes, o curso de mecânica é um curso muito amplo e, às vezes, a pessoa fica meio perdida, né? Vou para qual área? Sim. E você acaba participando desses projetos, você acaba se encontrando numa área que você se interessa. Né? Sim, eu citei o Aero, Felipe, mas eu queria me estender um pouquinho mais, né? Porque como posso... Pode falar. Eu passei 5 anos da universidade no Aero, né? Desde o primeiro semestre até o meu último semestre, eu passei dentro do Aero. Tive a oportunidade de participar de 5 competições em São José dos Campos e uma competição nos Estados Unidos pela Carcará. E eu digo sem sombra de dúvidas que participar no Aero dentro da universidade foi o principal contribuinte para eu ser o ser humano que eu sou hoje, o profissional que eu sou hoje, ter as habilidades que eu desenvolvi hoje, ter a confiança que eu tenho em mim hoje. Foi através do Aero que eu tive a oportunidade de ter grandes mestres que também estavam no curso e que muitas vezes não têm a oportunidade de aparecer tanto. Então, eu destaco o Felipe, Calmon, que deve estar aí, Virgínia, Antônio, Arthur, Freitas, Luan, Gabriel e muitos outros aí que passaram por essa jornada comigo. E digo que foi no Aero, sendo colocado muitas vezes em situações de desconforto, em que você não gosta da pessoa que você é e você aprende a ser uma pessoa melhor. E em situações também que você fala, Felipe, eu não quero fazer apresentação na competição, e Felipe fala, você vai fazer apresentação na competição. E antigamente eu não via a importância disso, hoje em dia eu sei que eu consigo me comunicar numa reunião, eu consigo conversar com pessoas, porque eu passei por momentos estressantes, como esse, né, em que eu não via a utilidade, mas que no fim me tornaram a pessoa que eu sou hoje. E falar que no Aero eu acho que desenvolver as habilidades que mais importam para o trabalho de um engenheiro hoje em dia, né? A gente sempre fala, eu vi várias outras conversas aqui da semana, estou achando bem interessante, inclusive, para conhecer as profissões. E eu vejo que todo mundo sempre fala do inglês, né? O inglês, ele é realmente essencial. A Embraer não contrata ninguém que não tenha um inglês, pelo menos, básico ali, né? Que você consiga se comunicar. Acho que eles avaliam mais a parte escrita, né, do inglês. Eles avaliam assim, se o seu inglês é comunicável, entendeu? Porque muita gente foca muito no inglês perfeito, a pronúncia perfeita. E o que você vê hoje em dia, eu vejo muito isso, dentro da própria Embraer, com os fornecedores, com todo mundo. E agora, nesse meu novo desafio como consultor na área de tecnologia, que as pessoas elas procuram pessoas que conseguem se comunicar em inglês. Não importa se você vai trocar um is por um are, às vezes, trocar ali alguma coisinha, ele quer se comunicar com você. Então, se você conseguir se comunicar em inglês, já é bem interessante, né? E para isso você tem que praticar a comunicação. Mas o que eu queria falar aqui, Felipe, é que muita gente fala do inglês, né? Mas eu destaco uma outra habilidade que foi bastante importante para mim e que eu desenvolvi, habilidades, né, que eu desenvolvi dentro do Aero, que é um novo terminho aí, que inclusive nem gosto de como chamo, mas são as soft skills, né? Que é justamente essa capacidade de você se comunicar, você conseguir participar de uma discussão em grupo de uma maneira agradável e produtiva, que eu digo sem sombra de dúvidas que eu não teria se não fosse a participação, além dos outros projetos, no Aero, né? E são essas habilidades que você só desenvolve em situações de desconforto, como eu falei antes. Você não vai conseguir se comunicar
numa reunião para o seu diretor, numa empresa que nem a Embraer, que tem 18 mil funcionários, sem gaguejar com o seu diretor e passando confiança para o seu diretor, se você não tiver passado por algo similar no seu passado, né? Então, destaco aí esse papel bem importante dos projetos de extensão, principalmente do Aero, né, que foi minha escola. Entrei no Aero, não entrei no Baja, entrei no Aero. Que foi minha escola, né? E assim, não saiam da universidade sem ter oportunidade de participar de algo do tipo. Hoje em dia não é o suficiente você ser o melhor em todas as matérias e sair com um índice acadêmico perfeito. Você tem que viver o que você vai viver na indústria. E uma das melhores maneiras de você fazer isso dentro da universidade é participando de projetos de extensão. Inclusive, a gente tem outros tipos de projetos, né? Tem, além do Aero, a gente tem o Baja também, o pessoal da FOC tem o Coro Baja, né? Tem a empresa Júnior, Power Júnior, da gente também. As empresas Júnior são muito importantes também para isso, né? Que você acaba levando o estudante ao mercado de trabalho já dentro da universidade, né? Sim, brincadeiras à parte, todos são bem importantes. E quando eu entrei no Aero, inclusive, que eu vi Carcará, o Carcará que eu conhecia era o Baja, né? Então, quando eu vi o anúncio do Aero, que eu fui achando que era o Baja. Quando eu cheguei lá, era o Aero e eu me surpreendi positivamente, né? Que lá na UFRN a gente tem um negócio engraçado, desculpa aí para quem é do Baja, que o Aero tem muito mais título que o Baja que é famoso na UFRN. Vamos mudar isso daí. Mas, brincadeiras à parte, todos são bem importantes. Conheço várias pessoas que passaram tanto pelo Baja quanto pelo Aero, como outros projetos, e são melhores profissionais por causa disso. Nunca vi ninguém sair pior do Aero. No máximo, sai da mesma coisa. Mas, geralmente, os que saem a mesma coisa são expulsos. São os caras que geralmente não querem muita coisa, né? Não é nem porque o cara não vai conseguir, é porque não quer muita coisa mesmo. Exato. A galera que quer mesmo participa e consegue alguma coisa. Vitor, eu queria que você falasse, já falou dos projetos, eu queria que você falasse um pouco da Embraer, né? Porque a Embraer e os setores que elas são ligadas, surgiu até uma pergunta aqui, quais são as áreas que o engenheiro mecânico pode participar, então eu queria que você dissesse que a Embraer, quais são os setores que elas são divididas e onde é que o engenheiro mecânico ele pode trabalhar dentro da Embraer. Vamos lá, hoje em dia a Embraer surgiu como empresa brasileira de aviões, e ela surgiu como uma empresa estatal, justamente para fabricar alguns aviões para o governo, e hoje em dia ela é uma empresa privada que fabrica aeronaves em todos os setores, né, no setor de defesa, no setor da aviação comercial e na aviação executiva, que flutua entre 15 mil e 18 mil funcionários, né? Então, você falar de uma empresa desse tamanho é muito difícil. Quando você entra numa empresa desse tamanho, é até difícil acreditar que as coisas funcionam como elas funcionam com aquela quantidade de gente, e aquela quantidade de gente para se organizar em prol de um objetivo, né? Então, até fiz uma colinha aqui para dizer as áreas para o pessoal. A Embraer se divide, isso aqui é uma caracterização minha, né, mas eu acho que é bem representativa. A Embraer se divide em 3 grandes áreas, né, que são as áreas técnicas, as áreas de apoio e as áreas de marketing e vendas. Dentro das áreas técnicas, eu acho que é o foco ali onde a maior parte dos engenheiros quer trabalhar, né? Então, a gente tem a parte de software em si, a parte de aeronáutica, sistemas, manufatura, manutenção e a própria parte de estrutura está aí dentro também. E aqui onde o grosso do corpo técnico, assim, mais voltado para o produto mesmo, está dentro da Embraer. Na área de apoio, a gente tem o pessoal da qualidade de fornecedores, que garante que os produtos estão saindo em conformidade com o projeto. E na área de marketing, vendas e outros, né, a gente tem o pessoal de contratos, finanças, o jurídico, tem o pessoal de vendas também, marketing e RH. Então, você vê que em uma empresa do tamanho da Embraer, ela realmente precisa ter uma abrangência de áreas absurda.
eu gosto de dizer que, independente do curso que você fizer na faculdade, teria uma posição para você, na Embraer, exercer com o seu conhecimento, né? Deixa eu ver aqui uma pergunta que tinham feito. Quais áreas que o engenheiro mecânico pode trabalhar na Embraer? Então, especificamente para o engenheiro mecânico, você pode se encaixar em qualquer uma dessas áreas. Uma coisa interessante é que a Embraer contrata muito através do programa de especialização em engenharia da Embraer, né, que foi esse programa que eu entrei. Então, acaba que você sendo engenheiro mecânico sem um background em aviação, você vai ser preparado para ingressar nesse setor, então você vai estar preparado para trabalhar nesse meio, seja com software, aeronáutica, sistemas, manufatura, manutenção ou estruturas. E se você tiver interesse assim, num lado mais business, né, que seria mais o foco do pessoal de produção, às vezes o pessoal mais de gerenciamento, voltado para gerenciamento dentro da engenharia, que acaba surgindo. A Embraer tem áreas também de vendas e marketing, em que geralmente você ingressa por um trainee, é um trainee à parte, não técnico, mas voltado para essa parte de negócio mesmo, assim, essa parte de gerencial, de otimização de fabricação, esse ambiente mais voltado. Dentro da aeronáutica e sistemas, né, que são os dois principais ali da Embraer, a gente tem em sistemas a parte hidráulica, a parte de sistemas ambientais, que é a parte que eu trabalho, que é principalmente a parte de pneumática, elétrica, aviônicos, que são os computadores e softwares embarcados no avião, temos comandos em voo, para o pessoal que gosta mais de controle. São diversas as áreas, assim. Se vocês tiverem curiosidades mais específicas que eu puder responder, eu consigo entrar um pouquinho aí nessa... Vitor, aí, assim, para você, quais foram as disciplinas que foram importantes? Além do projeto que você participou, você tem alguma conteúdo que o pessoal pensa muitas vezes, essa disciplina aqui, para mim, não vai ser importante, então não vou querer aprender ela. Quais disciplinas você acha que foi importante para você na sua trajetória até aqui, né, até chegar a ser engenheiro da Embraer? Felipe quer que eu fale que todas as disciplinas foram importantes para mim no meu percurso. Não precisa ser tudo aí, engenheiro. Mas hoje em dia, como eu trabalho com a parte de refrigeração, ar-condicionado, proteção contra gelo e pressurização, as disciplinas de sistemas térmicos são muito importantes no meu dia a dia. Então, todos os dias eu preciso de algum conhecimento básico ali da área, e que acredito que a UFRN acabou me formando muito bem nessa parte, e também a parte de sistemas pneumáticos, né? Que na UFRN em si a gente não tem cursos muito grandes e extensos sobre essa parte, então acabei tendo que aprender muita coisa dentro da própria Embraer, mas também é muito importante para a minha formação. Mas claro que várias outras disciplinas, como as de projeto mecânico, acabam sendo importantes para você se situar ali no dia a dia da engenharia, né? Você sempre está em contato com desenhos técnicos, com manuais, então você acaba tendo que ter todo o arsenal que um curso de engenharia proporciona para você se desenvolver, né? Se eu puder responder aqui a pergunta do Matheus Felipe, também conhecido como Butch, se eu souber qual é o Matheus Felipe. Teve uma pergunta antes aí, Vitor. Qual a relação do IAV com a Embraer? O IAV ele é um instituto dentro do CTA, né, que é onde fica o ITA também, então esse daí é um instituto militar. Eles têm bastante pesquisa feitas em conjunto com a Embraer, imagino que tem alguns corpos de motor lá para testes, mas assim, são institutos separados, apesar de ter vários estudos em conjunto. Dentro da Embraer é bem comum, já passando para a pergunta do Matheus, é bem comum as pessoas migrarem bastante de área, então
é muito comum você entrar numa área específica da Embraer e acabar indo para as outras que você tem interesse, porque existe até uma motivação interna de você perseguir aquilo que você acha que é melhor para a sua carreira. E com relação à pergunta do Fabiano, que seria quais softwares são utilizados nos projetos mecânicos, eu, por exemplo, tive a oportunidade de aprender o SolidWorks durante a faculdade, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, só que a Embraer utiliza um software proprietário chamado CATIA, que é da Dassault, se eu não me engano. Assim, todo mundo que entra e que precisa lidar com esse software, porque eles sabem que não é o padrão das universidades, acaba recebendo um treinamento bem extenso sobre o software. Eu acho que, assim, se você gosta dessa área, não se preocupa muito com software, mas com aprendizado, e quando você entrar na Embraer ou em uma outra empresa, eles vão te passar o específico do software que você quer trabalhar, e você já vai ter aquele conhecimento básico mesmo, né, do 3D. Se é que é 3D que você está falando, né, porque tem projetos mecânicos aqui. Isso, você tem que ter o conhecimento, pelo menos se eu for trabalhar com a parte estrutural, por exemplo, você tem que ter pelo menos o conhecimento da teoria por trás, né? Exato. Eles vão chegar e vão te treinar para você utilizar o software, né? Mas você precisa conhecer a teoria para poder aplicar, né? Tipo de material, qual tipo de teoria de falha você vai aplicar. E aí você precisa conhecer isso aí. Entendi. Tem outras perguntas, vamos deixar mais para frente. Eu queria só voltar um pouquinho no assunto da entrada, né? Porque você falou que você entrou pelo PE, né? Pelo profissionalizante lá, o mestrado profissionalizante. E tem outras formas também de entrar, né? Não só pelo PE, né? Tem muita gente que entra, por exemplo, pelo estágio, né? Ele entra no estágio e acaba sendo admitido pela empresa. E talvez seja uma oportunidade para os alunos, né? Aproveitar. A Embraer tem muito estágio de férias, né? Então, aproveitar o momento das férias para tentar um estágio na Embraer e, de repente, estando lá dentro, já conseguir, assim que concluir o curso, ser admitido, né, pela empresa. Sim, seria uma forma interessante. Em outras épocas, assim, em que a gente está com o mercado mais aquecido, né, a Embraer contrata pessoas a esmo, assim, vê perfil, chama, abre vagas separadas e contrata mesmo, assim, fora desses grandes programas que ela tem. Mas em momentos, assim, que as empresas estão se resguardando e tentando guardar capital, os principais meios de entrar dentro dessa empresa, como qualquer outra, são os programas que ela promove de capacitação, né? Então, eu até coloquei aqui, anotei aqui para destacar que a Embraer, ela contrata bastante pessoal do estágio da Embraer, e o estágio da Embraer é um dos melhores estágios do país atualmente, é extremamente premiado esse estágio. Eu me arrependo muito de nem ter tentado, porque assim, a gente vai como eu estava envolvido em muita coisa na universidade, a gente vai deixando passar e acaba que não procura, às vezes até por achar que não é capaz ou que não vão gostar de você, enquanto que quando eu entrei lá, eu vi que muita gente fez esse estágio, né? O próprio Aero, ele fornece 2 vagas de estágio para a equipe campeã. O pessoal da FK Ranca deve, se não já fez, vai fazer em algum momento, né, esse estágio. Inclusive me barraram porque eu estava no mestrado quando a gente ganhou. Que absurdo, não pude fazer o estágio. Eu era o reserva de Felipe e foi barrado Talvez eu peguei essa aí com você. Por tabela. Outra maneira de ingressar é realmente o PE, né, que é esse programa de especialização em engenharia da Embraer, que é um trainee mais técnico. E o próprio trainee da Embraer, que aí chama Trainee Embraer, que é para essa parte mais business do negócio, né? Para quem gosta mais dessa parte de negócio da aviação em si mesmo. A vantagem do PE é que você faz o mestrado também, né? Do ITA, inclusive. Sim, o PE você tem a oportunidade de fazer um mestrado do ITA, um mestrado profissional, então acaba que ele aproveita as matérias que você fez durante o PE, né? Tudo que você aprendeu durante o PE, para apresentar o mestrado para o ITA ali, e você ganha esse título a mais, né? É trabalhoso, por isso que muita gente não conclui também quando entra, mas consegue esse título a mais.
Eu vou começar a ler as perguntas aqui que estão fazendo. Matheus fez uma pergunta lá atrás, Matheus Cordeiro. Além da Embraer, como engenheiro mecânico pode trabalhar nas companhias aéreas, né, nas outras companhias, sem ser uma Embraer, né, que é uma fábrica de avião. Mas, por exemplo, na TAM, na Gol, nessas companhias aí. Possível, né? Tem várias áreas, né, que você pode trabalhar nessa companhia. Especial em manutenção. Né? Você tendo uma empresa do tamanho que a Embraer é no Brasil, você acaba criando, além das companhias aéreas, né, que são independentes, mas você acaba criando um ecossistema de empresas que trabalham para a Embraer. Lá em São José dos Campos mesmo, a gente tem várias empresas que trabalham para a Embraer, então acaba que se você quer ingressar no setor, tem várias oportunidades no ecossistema Embraer em si, né? E no caso específico das companhias aéreas, assim, como engenheiro mecânico, você também você vai entrar e vai ser treinado lá dentro para conhecer o sistema daquela aeronave específica que você vai trabalhar, mas tem muita oportunidade na parte de manutenção e operação dentro dessas empresas aéreas, né, que é o grosso, assim, da engenharia que é feita lá dentro. Mas, assim, tem que procurar. Eu acho que seu foco é trabalhar numa empresa, uma companhia aérea em si, seria legal se você buscasse cursos que te ajudassem nesse sentido aí. Cursos de mecânica, de aviação, coisas nesse sentido que possam começar a te levar adiante nesse sonho aí. O pessoal da FK Ranca está perguntando para o engenheiro da computação quais são as áreas recomendadas dentro da Embraer. Pode falar um pouco mais, se for possível, nessas áreas. Então, para o pessoal da computação, tem várias áreas que se aplicam dentro da Embraer, né? Dentro da Embraer, a gente tem desenvolvimento de software embarcado, tem desenvolvimento de software para painéis de controle, né, no solo, sistemas de missão, né, então, para suportar os aviões, principalmente de defesa, que estão em combate ou em uma missão, então tem a parafernália que fica no chão para suportar essas missões. Dentro da comercial, a gente tem a parte de leis de controle, que é bem forte dentro de todos os aviões modernos hoje em dia. Então, para quem gosta de leis de controle, tem muito forte também. Acho que é isso, assim, principalmente para a computação. Essa parte de software é muito forte. A parte de hardware tem muita questão de integração de hardware de terceiros. Existem alguns desenvolvimentos de hardware dentro da Embraer, mas são coisas assim que estão começando agora, talvez numa nova onda aí de verticalização, né, de colocar dentro de casa coisas que são feitas por fornecedores hoje em dia. Hoje em dia, se você pega um grande fornecedor do setor de aviação, como é a Honeywell, por exemplo, né, a Honeywell chega a ser, a parte da aviação, às vezes, até a GE também, maior que as montadoras em si de avião, né? Então, tem muito lucro que fica nos fornecedores e que as empresas de aviação tentam trazer, às vezes, para dentro de casa, né? Então, tem muita oportunidade de desenvolvimento nessa parte aí também. Perguntaram quando é que abre a inscrição do Baja. Não sei se é da UFOB, se for da UFOB, eu não sei, acho que o pessoal tem um Instagram aí, quem for do Baja aí, por favor, coloca aí no chat que o pessoal está querendo saber. Pessoal do Aero, bota aí também quando abre. Já abriu, já. Mas perguntaram aqui, Gabriel perguntou como funciona o mestrado no ITA pelo programa de especialização. Você já explicou mais ou menos, é só uma... Então, quando você passa pela seleção do programa de especialização em engenharia da Embraer, que é o PE, né, você automaticamente, com o mesmo processo, você é admitido para o mestrado profissional do ITA. As disciplinas são as que você precisa fazer para nivelar seus conhecimentos, e depois que você termina o PE em si, você tem a oportunidade ou não de concluir a tese, né, de fazer uma tese. Aí, geralmente, você se associa com alguém da área que você entrou para desenvolver um trabalho mais acadêmico, mas muitas vezes que a Embraer tem interesse em desenvolver, né?
Então, acaba que, por mais que seja um mestrado, é um mestrado mais aplicado, assim, com o problema real da indústria. Então, e com um shadow ali, uma pessoa que vai te orientar durante todos os passos, tem noção se aquilo é realmente aplicável ou não. Então, acaba que sendo uma oportunidade bem legal de você aprender também sobre a sua nova profissão ali, né? A área que você está entrando. Vitor, você viu alguma pessoa lá entrar no contrário, assim, né? Entrar pelo mestrado do ITA e, de repente, ser contratado a partir daí? Será que tem casos? Assim, é comum. Em épocas de crise, assim, eu digo que é mais difícil. Mas já vi casos desse tipo, sim, em que a pessoa estava fazendo algo de tema de interesse da Embraer, a Embraer tinha uma baixa naquela área específica que a pessoa estava se qualificando, que o profissional estava se qualificando, a Embraer vai lá e agarra, né? Até porque a Embraer e o ITA, eles se misturam muito. Como fica ali, a maior parte da Embraer fica em São José dos Campos e o ITA fica lá também, tem muita gente da Embraer que está se especializando no ITA, tem gente que da Embraer que dá curso no ITA. Então, assim, quando você está no ITA, você sempre vê um rostinho conhecido ali de alguém, então é sempre mais fácil, você está mais próximo ali, né? Você estando na mesma cidade é mais fácil do que você estando em outra. Talvez seja uma opção, né? Para quem quer e talvez não tenha conseguido o PE, tentar entrar no mestrado no ITA, né? Que não é uma coisa de... Dentro do ITA também, né? Nem dentro do ITA, mas dentro do CTA, né? Que é o Comando de Tecnologia da Aeronáutica, tem várias oportunidades na área de pesquisa também. Então, para quem quer trabalhar nessa área em específico, às vezes você está mirando na Embraer, mas por estar lá, você para no INPE, né, para participar de pesquisas espaciais, tem muita... Esse ecossistema lá é bem forte, né? Então, para quem tem interesse, um mestrado lá também não vai te fazer mal, não. E a gente tem um pensamento assim, o ITA realmente é muito difícil você entrar para cursar o período mesmo normal, né? Acho que o ITA, se eu não me engano, é ensino médio, né? E aí, geralmente o pessoal fica achando, é muito difícil, eu vou tentar, mas o mestrado é uma forma muito mais fácil de ingresso no ITA do que propriamente a seleção de entrada no ensino médio do ITA, né? Sim. Não, e o que acontece muito também, Felipe, é que, por exemplo, eu que tenho só o mestrado pelo ITA, né? Eu já virei do ITA, né? Meu currículo já foi aprimorado pelo fato de eu ter o mestrado do ITA. E tem muita empresa... Talvez seja até melhor, né? Se você fez tem muita empresa que, assim, se você veio para cá fazer um mestrado pensando em trabalhar nesse setor e no final você desistiu, tem muita empresa que vê o profissional com outros olhos só porque ele passou pelo ITA, né? Entende que esse profissional tem uma capacidade técnica acima do normal, que às vezes nem é verdade. E uma coisa que eu acho importante, assim, voltando à questão dos projetos, né? Até você comentou, é a questão do contato lá, né, na competição. Você contou aí que você conseguiu entrar, você teve algumas informações de como funcionava a dinâmica lá do processo, justamente porque você teve um contato com uma pessoa que era do projeto, que estava na Embraer, que participou do processo, né? A maior parte dos engenheiros que trabalham na competição, hoje em dia, do Aero, eles são engenheiros da Embraer, né? Eu mesmo incluso nessa brincadeira. Então, assim, eu já fiz apresentações técnicas do projeto do Aero para um engenheiro em específico, que quando eu cheguei lá para fazer minha entrevista, foi ele que fez a entrevista comigo. Não deve ter lembrado de mim, mas querendo ou não, pesa, né? Você vê que tem pessoas conhecidas ali e algumas pessoas poderiam te reconhecer de volta também. Pode ser até que lembre, né? Quem sabe a equipe já está um pouco mais consolidada, talvez o pessoal consiga lembrar mais do pessoal, né? Então, eu achei importante ser essa rede de conhecimento ali que a gente vai ter de várias pessoas, né? Vai conhecer pessoas, isso é importante. Acho que foi aqui, Lucas, acho que eu parei aqui, né? Gostaria de saber se os conhecimentos relacionados à ciência de dados, machine learning, são relevantes nos trabalhos desenvolvidos no engenheiro mecânico na Embraer. Então, eu especificamente achei uma oportunidade lá dentro em que eu consegui aplicar um projeto sugerido por mim, mas assim, você como um engenheiro mecânico não é
uma parte que assim, eles vão esperar de você que você saiba. Se você souber, é interessante. A Embraer, assim como todas as outras empresas, está começando a valorizar muito, muito isso, né? Começando a desenvolver projetos nesse sentido. Com certeza você vai se destacar se tiver, mas assim, se você gosta dessa área, persiga isso. Se você está fazendo só porque, se você quer seguir isso só porque você acha que está na moda, aí talvez para o engenheiro mecânico não combine tanto. Tem outras coisas que podem trazer mais relevância, como aero. Luiz Justino está perguntando quais são as perspectivas do mercado da Embraer para os próximos anos, após a rescisão com a Boeing, e levando em conta que o setor aéreo é um dos mais afetados na pandemia. Então, a Embraer foi bem afetada pela pandemia. O setor de aviação é um setor com margens bem apertadas e é um setor cíclico, né? Então, nessas grandes crises, a aviação sofre, né? Talvez a Embraer tenha uma oportunidade de crescimento aí na questão da aviação regional, porque a Embraer, o carro-chefe da Embraer dentro da aviação comercial é essa aviação regional, né, que são aviões menores fazendo mais trechos durante um dia. Então, você troca um Boeing que faria 2 trechos por dia São Paulo-Rio e consegue botar 6 trechos de Embraer fazendo, então você acaba dando mais opção para o passageiro em mais horários distintos. Então, a Embraer foca muito nisso. Talvez surja uma oportunidade aí com aviões menores, a demanda menor, da Embraer acabar entregando mais aeronaves. Atualmente, vários pedidos foram pausados na carteira, então a Embraer sofreu. A Embraer está passando agora por uma fase de demissão voluntária, né? Até porque a Embraer inflou bastante para se preparar com esse acordo da Boeing, ela gastou bastante dinheiro, então ela sentiu bastante essa quebra, né, de contrato. Foram trocadas, inclusive, linhas de produção de cidade para que esse contrato pudesse acontecer. Então, vocês sentirem aí o tamanho do acordo que foi quebrado, né, o tamanho do impacto. Mais de 2.000 pessoas mudaram de cidade por causa desse acordo ia acontecer. Então, o que vocês vão ouvir nas notícias em breve acerca da Embraer é que provavelmente ela vai ter que fazer algumas demissões para passar por esse momento difícil. Professor Ramsés, aí da UFESA, ele perguntou aqui, mandou uma boa noite e perguntou, no seu ponto de vista, quais são os principais gargalos enfrentados atualmente pela Embraer, entre parênteses, projetos, materiais de fabricação, e como as universidades podem ajudar a sanar esses gargalos, né? Ele botou uma observação aqui que ele está aí para parcerias, e a gente também, né? Se tiver uma oportunidade aí, a gente está aí. Um abraço aí para a Ramsés. Então, cada área da Embraer, ela tem um departamento específico para desenvolvimento de pesquisas. Então, eu conheço o pessoal da minha área, né, que é a parte de sistemas térmicos, e eles sempre estão buscando novas parcerias, novas universidades para desenvolver estudos. É só questão, assim, de procurar realmente as pessoas, pode ser via LinkedIn, acho que você consegue achar via LinkedIn essas pessoas. Se não conseguir achar, pode falar comigo, para a gente ver se consegue especificamente em alguma área, mas, assim, parte tanto da Embraer quanto das universidades fazer propostas de cooperação, né? Se uma universidade em si quer cooperar com a Embraer, eu sugiro que procure o responsável da área, leve o projeto que quer fazer em cooperação, né, ou os projetos, o tipo de projeto que você desenvolve dentro da sua universidade, e faça esse primeiro contato, né? Não é incomum a Embraer fazer parcerias com universidades. Então, a gente sabe, eu sei, por exemplo, que a Embraer tem parcerias hoje em dia com a USP, tanto de São Paulo quanto de São Carlos, tem parcerias com a Universidade Federal de Santa Catarina, tem parcerias com o próprio ITA, muitas, assim, e só na minha área de atuação, né? Nas outras áreas devem ter muitas outras, então busquem esses contatos, sugiro o LinkedIn ou mandem uma mensagem aí para mim para eu tentar ajudar. Muito bom, Victor. Luísa perguntou sobre o salário. Estavam vendo aí, olharam só a cadeira. Por favor, olharam né? Acho que não dá nem para ver. Aí o cara vendo, o professor deve se lascar, Victor aí deve estar ganhando muito dinheiro. Aí vocês se enganam, porque o Felipe deve ganhar mais que eu. E Felipe, você consegue ver o salário dele, viu? Procurem.
Não, mas o salário em questão de engenharia, eu não posso falar, né, mas ele é bem competitivo em relação ao cenário de engenharia brasileiro. Assim, quando você vê que muitas empresas de tecnologia contratam os engenheiros como técnicos e vão evoluindo esses técnicos até que eles virem engenheiros, a Embraer já contrata as pessoas como engenheiros após essas qualificações. Então, bem competitivo em relação ao mercado brasileiro, não tenho o que reclamar. Luiz Justino perguntou se o PL disponibiliza as provas anteriores, as provas presenciais, né, são escritas. Não. Não. Aí se alguém quiser descobrir como é que é e quiser, ele pode entrar em contato com você? Pode falar comigo, eu tenho uma mensagem pronta excelente para esse caso. Não, tem uma mensagem mesmo que explica. Pode mandar a mensagem. Beleza. Silvia falou aqui do INPE também, que é uma outra oportunidade de mestrado e doutorado também. Sim, o INPE é bem forte mesmo em São José dos Campos, então quem tiver interesse nessa área pode procurar o INPE, que você vai estar bem servido. Tem muita gente da Embraer que entrou pelo INPE também, viu? E Wanderson Souza perguntou, você disse que gostava de programação, isso lhe trouxe benefícios na sua carreira como engenheiro mecânico? Sou apaixonado por programação e por mecânica. Isso lhe trouxe benefícios na sua carreira e como engenheiro mecânico, ele corrigiu aqui. Cara, assim, eu sou daqueles que acham que devia ter programação no ensino médio, assim. Só que eu entendo as dificuldades que o ensino médio, principalmente o público, sofre hoje em dia no Brasil. Mas, assim, eu acho que a programação é uma disciplina muito completa para desenvolver a parte de raciocínio lógico do profissional. Então, acho que, principalmente nesse lado, a programação me ajudou muito, na parte de solução de problemas, assim, de você ser processual na solução de problemas. Hoje em dia, existe muita oportunidade de automação e melhoria de processo para quem conhece programação, né? Então, quando você entra numa empresa e você sabe programação, hoje em dia eu programo em Python, né? Mas você sabe programação, e eu experienciei isso tanto no CTGAS quanto na Embraer, você vira o cara que consegue salvar horas de trabalho de outras pessoas, né? Eu lembro muito bem lá no CTGAS que eu transformei um processo que demorava 4 horas para ser feito em 2 cliques de mouse, né, com um script. Então, assim, em qualquer empresa, independente da área, você vai ter um diferencial muito forte se você souber programação, mas não só souber programação. Souber atrelar isso a uma solução real para aquele negócio, né? Mas tem muita oportunidade nessa área de automação de processos, né? Gerar um relatório ali mais rápido, eliminar processos repetitivos que acontecem muito hoje em dia. Eu sou bem pró-programação aí nessa área. Além de você conseguir fazer trabalhos por fora também, né? Como consultor, que é essa nova área que eu estou tentando desenvolver. Inclusive, estou disponível aí para todos. Vitor, eu queria saber de você, já acabou as perguntas aqui, eu queria saber de você quais são os aviões que você tem trabalhado, já trabalhou e tem trabalhado. Então, o setor aeronáutico ele é um setor de ciclo longuíssimo, né? Assim, quando você compara com um setor bancário, por exemplo, que você entra, desenvolve um produto financeiro ali, rapidinho, 6 meses entrou em funcionamento, você já está vendo os resultados. No setor aeronáutico, a gente tem um setor de longo prazo, porque os desenvolvimentos demoram muito tempo, e os aviões, eles ficam no mercado por muito tempo. Então, quando eu entrei na Embraer, eu acho que eu nem deixei isso muito claro, assim, como eu trabalho na Embraer no dia a dia, quando eu entrei na Embraer, eu entrei na área de certificação de novas aeronaves da parte comercial. Então, eu trabalho especificamente no E2, e só trabalhei no E2. Se quiserem conhecer aí, digita E2 Embraer. Eu trabalhei em todos os aviões da família E2, né? Já tem 2 certificados da família, e falta um agora, que a gente está trabalhando nele. Então, o 190 E2, o 195 e o último é o 175 E2, todos da comercial, né? Que é a nova geração de jatos comerciais da Embraer. E eu trabalho garantindo que esses protótipos que fazem a campanha de ensaios em voo continuem voando. Basicamente, quando um novo projeto vai ser certificado, a gente constrói protótipos, né, que são nada mais nada menos que aviões daquele
daquele modelo completamente instrumentado, né, cheio de sensores e computadores para adquirir esses dados. Ele faz vários voos de várias áreas para garantir que aquele avião é seguro. E eu trabalho basicamente nessas áreas que eu comentei, de ar-condicionado, pressurização e controle de gelo, né, garantindo que o avião, o protótipo, durante esse processo de certificação, continue voando o máximo possível. Mas para quem tiver curiosidade, é só procurar aí E2, Embraer, que vocês vão ver a família E2 aí, todos da comercial. Massa, Vitor. Tem mais uma perguntinha ali. Com a Embraer vê a tecnologia blockchain, eu acho que é assim que falam, você diz aí. Então, eu vejo assim, da mesma maneira que a parte de ciência de dados, né? Esses termos em específico, eles geram muito hype, né? Geram muita gente doida pelo termo em específico, e eles têm muita aplicação, mas, e as empresas estão começando a focar em aplicações nesse sentido, mas assim, eu te digo que se você chegar lá na Embraer e gritar blockchain, vão te chamar de maluco. Você tem que atrelar isso, se você quiser fazer um mestrado ou algo do tipo, a uma ideia do setor, né? Pensar em focar no setor. Assim, se você focar em programação com especialidade em blockchain, aí já é algo muito mais interessante para um currículo de software, né? Porque imagino que as aplicações de segurança no futuro vão ser muito mais relacionadas a isso. Inclusive, a Embraer anunciou essa semana a compra de uma empresa de segurança cibernética, né? Então, você vê que essa parte é cada vez mais valorizada também. Acho que tem a sua importância, mas cuidado com os buzzwords, né? Que são essas palavras muito famosinhas. Tipo essa que você falou agora, né? Não, isso aí é só frescura mesmo, mas... Então, beleza, acho que a gente terminou as perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu vou encerrar agradecendo a Vitor pela presença mais uma vez. A todos que estão presentes até agora, eu queria pedir a Vitor que ele falasse alguma coisa, finalizasse aí falando alguma consideração final do pessoal. Pode falar alguma coisa aí para gente? Eu só agradeço muito a todo mundo que ficou aí até o final. As 30 pessoas que saíram não são minhas amigas. Não venham falar comigo. Eu só queria dizer assim que aproveitem essa época da universidade para se envolver em projetos. Não existe caminho errado quando você está na universidade, então não vale a pena você ficar pensando o que você podia ter feito. O que vale a pena é você, a partir de agora, agir para mudar e ser a mudança que você quer ver em você como profissional, né? Então, aproveitem o tempo que vocês têm como estudantes, se envolvam em projetos, aprendam com pessoas como o Felipe ou com outros professores. Muitas vezes a gente acha que não tem nada para entregar, uma pessoa chata ali, como eu já achei do Felipe também, mas que acabam sendo uma grande influência aí nas nossas vidas. Para quem não deu tempo de eu responder, quem quiser fazer alguma pergunta para mim, até para dar uma bombada nas minhas redes profissionais, né? Pode mandar uma mensagem para mim no LinkedIn aí, vai ser um prazer atendê-los. Estou preso dentro de casa há 3 meses, então tenho bastante tempo livre para conversar com vocês aí. Beleza? Beleza, Vitor. Eu queria só divulgar a palestra de amanhã. A gente começa amanhã às 9 da manhã. Desafios enfrentados pelo engenheiro mecânico no setor de climatização, com o engenheiro Amarildo Gomes de Oliveira Júnior. E a gente vai ter uma palestra de noite, eu só abri aqui, de geração de vapor e caldeiras tubulares com bagaço de cana. É o engenheiro Carlos Nunes. Essa palestra ela vai ser às 7h30. Então, estão todos convidados aí. E o Papo de Engenheiro, pela programação, estava previsto finalizar hoje, aqui, né, na jornada, mas a gente já adicionou mais uma palestrante, uma menina, uma mulher, né, que vou puxar agora aqui o dela, só um momento. Tatiana, o nome dela. Ela é da área de energias renováveis, né? Deixa eu só pegar aqui a palestra. A Tatiana lá da UFRN, Felipe? Isso. Muito bom. Ela já passou por várias áreas, né? Eu vou aproveitar que ela já saiu aqui, mas... Vale a pena. Vai ser dia 13 às 7h30
a palestra dela, né? Tatiana, ela já trabalhou tanto na área, trabalhou na Ambev, né? Na área de produção aí de cerveja, e ela trabalha atualmente em energias renováveis, né? Vai ser uma palestra muito boa também, um bate-papo muito legal. Camila, quer falar alguma coisa mais, Camila? Só para complementar o que você falou aí da Tatiana, a gente vai mandar um e-mail para todo mundo, porque como já está em cima, né? Aí todo mundo que se inscreveu nem precisa se preocupar que a gente vai mandar um e-mail com esse link dessa palestra para vocês participarem. E agradecer ao Vitor pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da experiência dele. Muito obrigada, foi muito bom. Todo mundo aqui está agradecendo e elogiando aí a sua participação. Valeu, brigadão. Obrigadão, Camila. Tá convidado para próximos, viu? Eu que agradeço. Virei, se vocês não se importarem com as minhas falações aqui, virei mais vezes. A gente faz uma mesa redonda aí, chama Chepop aí, que é o cara da aviação. Chama outra galera aí que é dessa área também, faz uma mesa redonda aí, um bate-papo. Aí vai cair meu disfarce, pô. Aí não é bom. Pois tá, beleza. Então, boa noite para todo mundo aí. Valeu, Felipe. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Um beijo para a galera do Aero e do Baja também. Valeu. Menor, mas um beijo. Boa noite. Valeu.